teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Boa noite, quem vos fala é o pastor Gediel Unglaub, da cidade de Mojimirim, aqui no interior do estado de São Paulo. Estamos iniciando a nossa live, o nosso culto do poder. E você que já está conosco virtualmente, é muito bem-vindo. Marcos Cunha, Danilo, é o povo de Deus aqui se reunindo, Jonas, Cláudio Vital, Danilo, Irla, Maria José, tudo bem, irmã Maria José? André, boa noite, Edilena, irmão Brás, boa noite, Janete, boa noite a todos, Rose Baron, boa noite, Reginaldo. É o povo de Deus se reunindo aqui virtualmente para o culto dessa noite. Jússi, boa noite, que Deus abençoe a todos. E hoje um salmo espetacular, um dos mais queridos de todos os salmos, né? Mel, boa noite, Priscila, estamos aqui para esse momento de fé e de esperança. Saudamos os irmãos que representam o Parque das Laranjeiras, Maria Beatriz, os irmãos da Vila Dias, Jardim Silvânia e os irmãos da Igreja Central aqui de Mojimirim. São todos bem-vindos e esperamos que possamos ter aqui aprendizado e, acima de tudo, aumentar a nossa fé e a nossa confiança no nosso maravilhoso Deus. Você pode deixar o seu pedido de oração, escreva aí, digite no seu celular, no seu computador, para que nós possamos orar e interceder. Temos algumas boas notícias e, sem dúvida nenhuma, as boas notícias são das pessoas que estão vencendo o coronavírus, mas outros ainda estão lutando. Então nós precisamos realmente continuarmos intercedendo pelos irmãos que estão enfrentando a Covid-19. E também aqueles que estão enfrentando outros problemas de saúde, porque até parece que agora só tem esse problema, né? Não, nós temos outros problemas também e, portanto, precisamos continuar orando uns pelos outros. Boa noite, irmã Helena. Boa noite também para Eliette dos Santos. E aproveitando esse momentinho aqui de interação, no próximo sábado nós teremos um batismo que será feito numa piscina. Ainda não podemos fazer nas igrejas, né? Mas faremos numa piscina, um casal maravilhoso que quer entregar a sua vida a Jesus, e eles vão pertencer à igreja do Maria Beatriz. Então, sábado às 14h, nós teremos um batismo aqui na cidade de Mojimirim. É o Daniel e a Márcia. Eles são bem-vindos à família de Deus aqui de Mojimirim. Eu sei que tem outras pessoas que estão estudando a palavra de Deus, outros já decidiram, e assim que voltarmos às nossas atividades, nós queremos celebrar com batismos e, quando possível, também com a Santa Ceia. Lembrando sempre que vamos estar seguindo todas as orientações, os protocolos, para que todos estejam protegidos quando estivermos de volta às nossas congregações. Boa noite, irmã Marisa, boa noite, Rosa, povo de Deus aqui reunido. E não esqueça de
deixar o seu pedido de oração, para que nós possamos orar e interceder por você ou por quem você está assim pedindo. Queremos também relembrar que logo após a oração inicial, ou a partir de agora, você pode abrir a sua sala de vídeo aí também. É um recurso que o Facebook nos disponibiliza para você poder compartilhar esta mensagem do Salmo 91. Estamos nessa série, os mais belos salmos da Bíblia. E você pode curtir a nossa página também, dando assim oportunidade para que outras pessoas conheçam as verdades da palavra de Deus. Boa noite, Ellen. Brás também está agradecendo a Deus aqui pelas bênçãos. Reginaldo pedindo oração pela saúde. Enfim, nós vamos agora orar a Deus e colocar a nossa vida, a vida especialmente daqueles que estão enfrentando problemas de saúde, e louvarmos a Deus também por aqueles que já venceram. Temos boas notícias da irmã Isaura. Ela trabalha na área médica, e já saiu da intubação, e gradativamente as notícias são boas, ela está se restabelecendo. Louvado seja o nome de Deus, já oramos por ela e ela também está se recuperando da melhor maneira possível. Vamos continuar orando pelos primos da Helena, lá no Chile, Vamos orar também pelo Fernando, que está internado na Unicamp. São aqueles que eu estou visualizando aqui. Não esquecendo da irmã Margarida, que é a sogra da Miriam, mãe do André, que ainda continua precisando das nossas orações. A outra irmã Maria também, que eu não sei o sobrenome, mas lá do Jardim Silvânia, estamos orando por ela também. E outras pessoas mais, como a Angelina, que é uma senhora já com idade e precisa das nossas orações também. Vamos nesse momento orar e logo após vamos entrar no tema especial dessa noite. Oremos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelas tuas bênçãos e pela oportunidade de nos reunirmos virtualmente aqui em teu nome. Nós estamos aqui porque cremos em ti, cremos na tua palavra e confiamos de que a nossa vida está inteiramente nas tuas mãos. Portanto, ó Senhor, abra o nosso entendimento para mais uma vez compreender as tuas verdades contidas no Salmo 91. Abençoe a todos os que aqui representamos, as comunidades, as igrejas que aqui representamos, que a tua graça esteja com todos e que possamos estar protegidos de todos os males e perigos, porque nós somos imperfeitos, somos pecadores, mas tu és um grande Deus, é um maravilhoso Deus que nos ama e tem compaixão de nós. E nós cremos em ti e mais uma vez colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Hoje, então, Salmo 91. Interessante como os salmos, eles trazem mensagens correlatas, mensagens similares. O Salmo 91, inclusive algumas pessoas apreciam tanto esse salmo que em algumas casas onde eu vou, onde tem uma Bíblia ali num lugar especial da casa, geralmente a Bíblia está aberta no Salmo 91. Interessante isso, Não é à toa não, porque é um salmo poderoso, mas ele tem uma mensagem que se reflete também no Salmo 121 e no Salmo 124. E eu vou falar um pouquinho aqui, só de passagem. Por exemplo, o Salmo 121 começa assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Então, é uma mensagem exatamente para quem está precisando de uma proteção, está precisando de um socorro. E o nosso Deus é especialista em proteger, especialista em nos guardar. É como um guarda que está ali cumprindo esse papel maravilhoso. Portanto, o Salmo 121 ainda diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Apenas para você ver como os salmos retratam muitas vezes uma mesma mensagem. Olha o Salmo 124.
Começa assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nós teríamos sido engolidos vivos. Olha a ênfase do salmista a respeito da proteção de Deus e da nossa dificuldade e dos problemas que enfrentamos. E ele termina esse Salmo 124, bem curtinho, com o verso 7 dizendo assim: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Então, mesmo que as provações nos envolvam, a palavra de Deus nos garante. Ele nos livra das armadilhas do inimigo, aqui chamada de laço do passarinheiro. E nós vamos ver no Salmo 91 como isso se repete. Vamos então agora ler o Salmo 91, são 16 versos, e depois vamos comentar gradativamente cada um desses versos. Salmo 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Os estudiosos da Bíblia, alguns acreditam que quem escreveu o Salmo 91 foi Moisés. Porque quando um salmo não tem o seu autor explícito na Bíblia, alguns creem que é porque mencionava a sequência do salmo anterior. E o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Já outros acreditam que este salmo é mais um dos salmos de Davi. Bom, não importa se foi Moisés ou Davi, estaríamos em boas mãos, porque os dois personagens que conhecemos da Bíblia foram homens de fé, homens de confiança, a quem Deus outorgou muitas bênçãos. A mensagem do Salmo, como um todo, é o cuidado que Deus dispensa àqueles que confiam nele, que pertencem a ele. E essa perfeita paz, essa segurança, está ao alcance daqueles que nele se refugiam. A linguagem é de um pai amoroso exortando um filho, lembrando de algumas promessas maravilhosas e certeza na vida daqueles que são fiéis a Deus. O Salmo 91 é uma versão antiga de uma convicção triunfante, que você conhece bem, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está lá em Romanos 8:31. E é verdade, se Deus está por nós, quem será contra nós? E eu costumo afirmar muitas vezes, você vai me ouvir repetir muitas vezes, quem tem Deus, tem tudo. Quem não tem Deus, não tem nada. Por mais que ele possa ter bens, recursos,
títulos, fama, não tem nada. O nosso valor está exatamente no fato de estarmos nas mãos de Deus. Então, o texto bíblico começa: o que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é morar no esconderijo do Altíssimo? Bom, quando as provações, quando as dificuldades, elas nos sobrevêm, nós precisamos procurar o único lugar que nós podemos ter segurança absoluta. É no esconderijo de Deus. É no relacionamento que nós temos dele. Nesse relacionamento que nós vamos desenvolvendo. Aqueles que são fiéis a Deus procuram viver perto de Deus, relacionando-se com Deus. E por isso que nós podemos descansar à sombra do Onipotente. Duas imagens fabulosas. A primeira, o esconderijo do Altíssimo, né? Um lugar onde você está protegido. E a outra figura que o salmista busca é exatamente descansar à sombra do Onipotente. Quando você tem Deus à frente, ele faz sombra sobre você. E aí nós podemos lembrar como Deus provia uma nuvem para proteger do calor, do sol, o povo de Israel quando estava indo para Canaã. Esse mesmo Deus continua com a sua sombra protegendo você e sua família. Então você pode descansar, você pode ficar tranquilo à sombra do Onipotente. Nosso Deus é onipotente, poderoso. E quanto mais nós confiamos em Deus, mais perto nós o sentimos em nossa vida e em nosso coração. O Salmo continua no verso 2. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Queridos, quem aparece de vez em quando na presença de Deus, não vai poder dizer com esta ênfase que o salmista diz aqui. Porque alguns comparecem na presença de Deus de vez em quando. Então é uma visita ocasional. Mas para você, para mim, que todos os dias buscamos a presença de Deus, nós podemos dizer, como o salmista, olhar para cima e dizer: Deus, Tu és o meu refúgio e o meu baluarte. Né? Podemos dizer isso porque nós temos comunhão com Deus. E essa comunhão que nos dá essa certeza, a certeza do cuidado de Deus para conosco. E nós reconhecemos que diante dos problemas, das dificuldades da vida, nós temos um esconderijo, nós estamos sob a sombra do Onipotente e nós podemos dizer, como a gente diz com a boca cheia, Tu és o meu Deus, o meu refúgio. Mas só aquele que vive esta fé, que vive este relacionamento, pode proclamar de forma corajosa e anunciar publicamente. O homem criado como a gente sabe, né? Foi a joia da criação de Deus, né? O mais importante da criação de Deus. Então, Deus tem um carinho especial com cada um de nós. Cada um de nós é fruto do amor de Deus. E por isso, o salmista diz que nós temos a certeza de que Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Bom, estamos vivendo num período de peste, de pandemia, onde podemos ser alcançados pelo vírus, o famoso coronavírus, e eu já vou explicar para vocês como é que a gente entende essa proteção divina. Por quê? Porque muitas vezes, como passarinhos sem juízo, nós rodeamos as arapucas que o inimigo coloca diante de nós. Mas Deus nos promete: eu vou te livrar do laço do passarinheiro. Aqui há duas promessas maravilhosas. Primeiro, Ele nos ajuda, Ele nos admoesta para não cairmos na isca de Satanás. Mas se cairmos, ainda assim, nosso Deus é tão maravilhoso que Ele nos tira das garras
do inimigo. Ele nos salva da arapuca do inimigo. Não é uma visão maravilhosa do cuidado de Deus para conosco? Ele vai nos livrar das artimanhas do inimigo. Ele vai nos livrar da peste perniciosa. Esse Deus, cujos caminhos são misteriosos, ele pode nos proteger dos perigos misteriosos, dos males que vêm do nada, como o que estamos constatando hoje no nosso dia a dia. Deus é imortal e pode nos livrar das doenças mortais, aquelas que podem tirar a nossa existência neste mundo. Não há limites para o poder protetor da fé que colocamos num Deus onipotente. E a promessa dele é que aqueles que habitam no seu esconderijo, estes estarão protegidos. Aqueles que podem dizer, né, com a boca cheia, este é o meu Deus, este é o meu Deus em quem me refugio. Ele é a base da minha confiança. E não é à toa, a Bíblia diz que Deus, ele cobre cada um de nós com as suas penas. Uma figura fantástica de um animal que coloca os seus descendentes, né, sob as suas asas para proteger de todos os males e perigos. Eu lembro de uma história, aqueles que são mais antigos talvez se lembrem, de uma história que a gente, inclusive do tempo dos slides, né, de uma galinha, né, que depois de um incêndio num sítio, encontraram os restos da galinha, porque ela havia sido queimada morta. E qual não foi a surpresa quando eles levantaram aqueles restos mortais daquela galinha e todos os pintinhos estavam vivos? O nosso Deus, ele vai muito mais além do que o amor de um animal pelos seus filhos. Deus nos ama e quer que cada um de nós esteja protegido, então ele nos cobre com as suas penas. Isso demonstra o cuidado, o carinho de Deus, e nós estamos seguros sob a sua proteção. A palavra de Deus diz no verso 4 que a verdade de Deus, e Deus é verdade, é pavês e escudo. O que é essa palavra pavês? É base. Deus é a nossa base. É Ele que nos mantém firmes. E Ele, ao mesmo tempo, se torna o nosso escudo, porque Ele vai na frente. Então, quando o inimigo lança as suas setas, no verso 5, né, nós não precisamos ficar assustados. As suas lanças, as suas setas, as suas flechas cheias de veneno, Deus é o nosso escudo. Então não precisamos temer nada e ninguém, nem a seta que voa de dia, nem o terror noturno, nem a mortandade que assola ao meio-dia, verso 6. A Bíblia diz, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A proteção de Deus é algo que está à nossa disposição. Mas nós precisamos entender algo dessa proteção de Deus, porque senão nós começaríamos a ter dúvidas. E uma das perguntas que surgiriam imediatamente é por que alguns são afetados, são alcançados e outros não. Essa é uma pergunta difícil de responder, mas nós precisamos continuar acreditando que vivemos num mundo onde o mal, a violência, o inimigo, ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele quer nos destruir a nossa fé, destruir a possibilidade de salvação de qualquer ser humano, inclusive eu e você. Portanto, nós vivemos num mundo onde as consequências do pecado, elas se desenvolveram em centenas de anos, milênios. Nós somos todos descendentes de Adão e Eva. Então, um planeta onde milênios de pecado já foram desenvolvidos, cobram ainda as suas consequências. Por que alguns são afetados pelo coronavírus e outros não? Parece que alguns de nós têm algum tipo de proteção que outros não têm. E aí não vamos julgar porque um tem, o outro não tem,
Mas a verdade é que o nosso DNA, ele tem, infelizmente, a mácula, a nódoa do pecado. Nós não somos os seres humanos perfeitos que Deus criou. E depois de anos de pecado, vivemos, inclusive, com corpos frágeis. Apesar de toda a beleza, de toda a maravilha da criação do ser humano, nós hoje somos muito mais fracos do que aqueles que já viveram muito tempo antes de nós. A raça humana vai decaindo. Este é um dos motivos. Além disso, Deus está mais preocupado com a nossa vida futura do que com a nossa vida presente. Porque a própria Bíblia diz que os nossos anos desse mundo, eles chegam a 70, 80 anos. O que passar disso é canseiro e enfado. Então, neste mundo nós temos fim. E Deus quer nos dar uma vida imortal. Enquanto estamos de passagem neste mundo, Deus vai nos proteger da melhor maneira possível, da seta que voa de dia. Agora, muitas vezes nós nos colocamos em situação de risco. E Deus, ele nos livra na medida em que nós confiamos nele e obedecemos aos seus mandamentos. Agora, se eu começo a usar drogas, se eu começo a me colocar em situações de risco, essa proteção ela fica diminuída. E nós vemos aqui na Bíblia, né, que o verso 8 diz: com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O resultado de uma vida sem Deus, sem seguir as orientações de Deus, no final será a morte. Mas não essa morte que todos nós viveremos se este mundo durar, é a morte eterna. O verso 9 diz assim: pois disseste, novamente, você dizendo, né? Eu dizendo, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, aqui é nesse contexto que nós confiamos na proteção de Deus. Porque se Deus nos protegesse de todos os males e perigos e nada chegasse até nós, nós já estaríamos no céu. Porque lá nós viveremos onde não haverá seta que voa de dia, nem peste, nem violência, nem o mal. Então, lá sim, nós viveremos em plena e absoluta felicidade. Mas enquanto aqui estamos nesse mundo, somos alcançados de alguma maneira pelas consequências da existência do pecado e da desobediência a Deus e aos seus mandamentos. Mas ainda assim, o verso 11 diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Bom, Deus tem mensageiros celestiais que aqui habitam conosco em espírito, os anjos são espírito, né? Para nos proteger de males e perigos. Esses anjos são comissionados por Deus. E quando precisamos de uma ajuda, de um socorro, podemos sempre contar com a presença invisível dos anjos santos de Deus. Invisível, mas nem sempre, porque nós sabemos que os anjos de Deus têm a capacidade de aparecerem como seres humanos e nos livrarem como se fosse apenas uma coincidência. No céu nós encontraremos os nossos anjos da guarda e eles nos contarão cada história que você e eu ficaremos impressionados de como eles nos livraram de males e perigos, de como eles estiveram protegendo-nos de todas as formas. Estes anjos que o Salmo 91 apresenta aqui, anjos que recebem ordens de Deus para cuidar de cada um de nós. E eles nos sustentam nas suas mãos. Muitas vezes, cansados, sobrecarregados, não podemos ver com os nossos olhos físicos, mas ao lado de um leito do hospital, ali estão anjos. No lado da cama de alguém sofrendo, ali estão os anjos de Deus. Quando você está dirigindo, os anjos de Deus estão ao seu lado.
não podemos ver, mas a palavra de Deus nos garante, eles existem e eles estão ao nosso lado com um propósito maravilhoso: cuidar de cada um de nós, suster-nos nas mãos. Este é o trabalho dos anjos maravilhosos de Deus. O verso 13 diz: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Aqui parece uma indicação de que quem escreveu esse salmo foi Davi. Conhecia muito bem esse cuidado, mas Moisés também era um pastor de ovelhas. Então, os dois se encaixariam aqui como autores desse salmo. Diz assim: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Então, o leão é símbolo daquilo que nós conseguimos ver, né? Algo que vem na nossa direção e nós precisamos de defesa. Já a serpente é insidiosa. A serpente, ela dá o bote e quando menos se espera, ela então nos pica, se não formos protegidos, e deixa em nós o seu terrível veneno. Então, a palavra de Deus diz que os anjos estão nos protegendo desses males representados pelo leão e pela serpente. Males que podemos ver e males que não podemos ver. De qualquer maneira, estamos nas mãos de Deus. O verso 14 diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Entendam que este verso, ele diz que Deus, ele protege aqueles que conhecem o seu nome. E me lembro de uma história interessante de alguém que não cria em Deus, não confiava em Deus, e ele então zombava do cristão, né? Chuva vem sobre a minha fazenda e vem sobre a sua. A minha plantação se desenvolve como a sua. Então, qual é a grande vantagem que você tem por crer em Deus e eu que não creio em Deus? E muitos se perguntam até hoje. A diferença é que quando a provação surge, você tem alguém em quem se apegar. Você tem um esconderijo, né, diante da provação. Já quem não crê em Deus está sozinho, vai ter que enfrentar sozinho. Então, nós temos esta vantagem, mas é a vantagem desenvolvida por anos de relacionamento com Deus, desenvolvendo a nossa fé, a nossa confiança, e isso vai sendo preservado, e nós vamos fixando em Deus, e o amor dele se torna marca distintiva em cada um de nós. E por isso nós recebemos a marca de Deus, a marca da proteção de Deus. E a promessa bíblica é: ele me invocará e eu lhe responderei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei. É aqui que está a grande vantagem de quem crê e confia em Deus. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Diante dos problemas da vida, você tem um Deus em quem você pode verdadeiramente confiar. E o segredo desse relacionamento está na oração, está na leitura da palavra de Deus. É aí que encontramos a certeza e a convicção de que Deus cuida de nós. Por isso que aqueles que ocasionalmente procuram a Deus, muitas vezes têm dúvidas a respeito do seu cuidado, mas aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo não precisam temer nada e ninguém. E dessa maneira nós podemos continuar confiando em Deus. Existe um texto aqui em Isaías que serve para a nossa reflexão também nessa noite, e é uma outra figura bem interessante. Isaías 46 diz assim: Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas.
Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei o mesmo. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Que texto maravilhoso para a gente refletir nessa noite. Você já conhecia esse texto? Eu já conhecia, mas ao estudar esse tema, eu relembrei esta passagem fantástica de Isaías 46. Os deuses de quem não tem um Deus verdadeiro, você tem que carregar os deuses. Eles não têm vida própria, então você tem que carregar com o andor o seu santo, o seu protetor. Mas nós que cremos no Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro, nós não carregamos o nosso Deus, nós somos carregados pelo nosso Deus. E ele diz, e eu cuido de você desde que você nasceu. E Isaías menciona até na sua velhice. Estou falando para o jovem, você tem um Deus que te carrega nos braços. Estou falando para alguém de meia idade, você tem um Deus que cuida de você, que te carrega quando os problemas da vida parece que vão te derrubar. Você já está nos anos chamados dourados da velhice, Deus continua com você. Deus sabe que a nossa essência, ela vive cada uma das fases. E em cada uma das fases nós precisamos de um cuidado especial de Deus. Não tem problema. Esse Deus maravilhoso continua nos carregando em seus braços de amor. Será que não podemos dormir tranquilos com esta certeza, com essa convicção? Ele me invocará e eu lhe responderei. É Deus falando para você. E se a vida estiver muito dura, Deus vai te carregar no colo. Se você não pode andar com as suas próprias pernas, Deus vai te carregar. É promessa dele, é certeza dele. Gosto muito daquela história que tem sido contada, e você já ouviu, de alguém que andava pela praia, e aquele andar pela praia era uma espécie de um resultado da sua vida. E você fica fascinado porque, ao ver as pegadas na praia, existem 4 pegadas, né? 2 suas e 2 de Jesus. E lá na frente, ao você olhar, você não consegue ver mais 4 pegadas, você só vê 2. E você então, até decepcionado, diz, Senhor, Tu me abandonaste em momentos da minha vida, eu vi que em alguns momentos estava comigo, mas em alguns momentos eu estava sozinho. E Deus, com muito carinho, com muita compreensão, olha para mim, olha para você e diz, querido filho, quando você viu apenas 2 pegadas, não eram as suas, eram as minhas, foi quando eu te carreguei no colo. Queridos, o que vamos temer? Temer o quê? Temer quem? Se temos esse Deus maravilhoso que nos protege e nos guia de todos os males e perigos, ele não é um Deus que precisa ser carregado, muito pelo contrário, ele nos carrega, ele nos ajuda, e por isso que ele tem um relacionamento especial comigo e com você. Essa vida de oração, de meditação, é o melhor programa que alguém tem para resistir aos ataques do inimigo. Para que nós possamos realmente enfrentar as lutas. A certeza da palavra de Deus é a que está em Romanos 8,37, um texto que você também já conhece, que diz assim, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Mas vencedores como? Por meio daquele que nos amou. É esse Deus que, mais uma vez, fala ao seu coração, ele dá a certeza da vitória. O esconderijo
que Deus nos oferece é como lá no tempo do povo de Israel. Não sei se você ouviu falar que entre as cidades do povo de Israel existiam cidades refúgio. Que cidades eram essas? Cidades previamente escolhidas que quando alguém estava sendo perseguido por uma outra pessoa, um vingador, se ele chegasse e entrasse nessa cidade refúgio, o vingador não poderia atacá-lo ou tirar-lhe a vida. O nosso Deus é uma cidade de refúgio. Mas para você ser protegido, você precisa estar nele. Você precisa estar com ele. Então, diante de um problema que parece maior do que tudo, corra para os braços do Senhor. Ele é o seu refúgio, o Deus em quem você pode confiar tranquilamente e, sem dúvida nenhuma, ele vai cuidar de você. Não temas, frase que Jesus repetiu muitas vezes. E mais uma vez, ao olhar para você nessa noite, ele diz: não temas, eu estou do teu lado, eu estou contigo e eu estou cuidando da sua vida neste mundo, mas o que eu quero de verdade é que você esteja comigo muito em breve no céu, na Nova Jerusalém. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. A mensagem de amor de Deus é que ele está ao nosso alcance. E eu gosto muito de Romanos 8. Vou ler aqui para nós concluirmos as nossas considerações. Romanos 8, 35. 8:35. Texto bem conhecido também, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e continue confiando nesse Deus maravilhoso. O Salmo 91 é algo que devemos ter realmente sempre à mão, para nunca esquecermos de que o nosso Deus é tudo isso e muito mais. Que Deus te abençoe. Queridos, nós temos alguns pedidos que chegaram aqui e deixa eu ver se eu consigo ver alguns aqui para a gente mencionar e já vamos orar por esses pedidos, né? Várias pessoas aqui que estão conosco: Magalhães, Cecília, Denise, Pedro, Márcio, Olímpio, Renato Leria. O Márcio está pedindo aqui oração pela família, pela esposa, pelos netos, pela conversão de alguns. Está conosco a Irla. A Irla está pedindo aqui oração pelo senhor Everaldo. Everaldo, pai do sobrinho. Vamos orar então pelo Everaldo, pela recuperação dele. Quem mais aqui? Tudo bem? Mônica, bem-vinda também, de Suzano. Pede oração também. Vai fazer um tratamento. Tem um primo que está enfrentando a Covid. Então vamos orar também. Dora, irmã Dora, boa noite. Bem-vinda. Marilene. Enfim, os demais que estão aqui conosco. Este é o momento de orarmos, colocarmos tudo aquilo que nos preocupa nas mãos desse Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, que é socorro bem presente em nossa vida e em nosso coração. Vamos então orar a Deus nesse momento. Incline a sua fronte. Pai eterno, louvado seja o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós queremos colocar diante de ti a nossa vida, as nossas lutas, os nossos problemas, sabendo que tu cuidas de nós.
tens um plano especial de salvação, tens um propósito para a nossa existência. Te pedimos que abençoes aqueles que estão adoentados, aqueles que estão sofrendo. Te pedimos que aqueles que também que estão nas garras do inimigo, que tu possas libertá-los, porque sabemos que és um Deus que deseja a salvação de todos os seres humanos. Ó Senhor, abençoe os nossos queridos, irmão Marcos, aqueles que já mencionamos aqui, que eles possam realmente ver a manifestação do teu poder curador. Fique conosco também nessa noite e no restante dessa semana. Nós confiamos em Ti e por isso oramos e tudo te agradecemos. Amém. Deus seja louvado pela fé, pela confiança que nós temos nesse Deus que cuida de nós, né? Mas é preciso que nós o coloquemos em primeiro lugar em nossa vida, né? E assim sendo, nós vamos poder confiar, né? Ele tem que ser o primeiro. Se ele for o primeiro, tudo vai bem. Deus te abençoe. Ouça um pedacinho aqui da música, né, do Arautos do Rei. E eu vou me despedindo aqui dos irmãos, desejando um restante de semana maravilhoso, com a sua graça e proteção. Boa noite, Ellen. Boa noite, Márcio. Boa noite, Adriana. Boa noite, Jússi. Boa noite, Denise. Compartilhe essa mensagem. Vai ser uma bênção para outras pessoas também. Se ele for o primeiro, você vai sorrir, você vai vencer, você vai muito em breve estar com o nosso Deus lá no céu. Uma boa noite, um bom restante de semana, um abraço.